Fala pessoal, bem-vindo ao nosso culto. Hoje em um formato muito diferente, né? Vamos fazer o culto online para que você possa aproveitar esse domingo de Páscoa em família. O esplendor da glória do Pai, a representação exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o esplendor da glória do Pai, a representação exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E havendo feito a purificação dos meus pecados, assentou-se à direita do Pai em majestade. Essa é a verdade que move toda a terra pra você. Jesus, aquele que fez paz entre homens e Deus, aquele que é Deus em carne, Jesus, excelente, superior. Jesus, aquele que fez paz entre homens e Deus, aquele que é Deus em carne, Jesus, excelente, superior. Jesus, aquele que fez paz entre homens e Deus, aquele que é Deus em carne, Jesus, excelente, superior. Eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro. Cantamos
início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior do que tudo é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Levantamos seu nome no mais alto lugar, Senhor. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, ressuscitaste, és invencível.
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória. Ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Essa morte, e hoje podemos ter vida em abundância. Muito bom ter você aqui com a gente. Encerramos o nosso período de louvor, hoje mais curto. Vamos já para a palavra, ouvir um pouco do nosso pastor Vitor Vieira, diretamente de Kansas. Ele está lá servindo a Casa de Oração Internacional, trabalhando lá ativamente na propagação do Evangelho do Reino, na mensagem sobre oração e intercessão 24/7. E hoje a gente escolheu fazer esse culto online para que você pudesse aproveitar esse domingo em família. Afinal, a Páscoa é um evento muito importante, se não o mais importante do calendário cristão. O que nós celebramos hoje? Nós celebramos Jesus, morreu e ressuscitou por nós. Ele, sendo Deus, não se poupou do sofrimento e se doou, se entregou completamente por nós. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 9:7: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A alegria é um princípio fundamental nessa equação. Perceba que Paulo fala, não por necessidade. Nós não devemos dar porque nos sentimos coagidos ou obrigados, mas nós devemos dar porque entendemos isso como uma necessidade e um princípio para o nosso coração, um princípio que nos dirige à alegria, uma necessidade que nos dirige à alegria. A necessidade que Paulo fala aqui é a necessidade das pessoas se sentirem obrigadas, forçadas, sabe? Se você não dá, você vai para o inferno. Se você não dá, vai acontecer alguma praga na sua vida. Não é sobre isso. É sobre você dar com alegria. Eu ouvi uma história uma vez, uma pessoa contando, que é muito bonito, quando um missionário, ele conta uma história de que ele estava na casa dele orando e ali, no momento auge da sua necessidade, alguém bate a porta e fala, olha, eu estava passando na rua, Deus mandou eu vir aqui te entregar isso. E aí o missionário fala, olha, essa é a minha resposta de oração, que bom que você ouviu e veio. Isso de fato é uma grande resposta de oração. Mas essa pessoa que contava essa história, ele falou assim, é muito bom, mas eu prefiro ser o que dá.
há mais alegria no dar do que no receber. Esse também é o princípio. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Dar com alegria, entregar com alegria, nos entregar com alegria. A Páscoa é sobre isso, é sobre a entrega de Jesus por nós, imerecedores. E nós devemos seguir esses exemplos nas nossas finanças. Que você possa hoje dar com alegria por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele irá fazer na sua vida, na nossa comunidade e ao redor do mundo. Que o Senhor te prospere, que você possa ter muito mais do que você precisa, para que você colabore ativamente com o avanço da mensagem do Evangelho. Se você quiser se envolver conosco contribuindo, vai ter um link na descrição desse vídeo para que você possa ver as formas de doar e se engajar com a base nessa mensagem. A mensagem da oração e intercessão 24/7 até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bom dia, pessoal, bem-vindos à Base. Esse é domingo especial de Páscoa da Ressurreição do Senhor. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que tem inspirado meu coração, e ao longo desse último ano eu tenho pensado sobre essa verdade. E a verdade que eu quero compartilhar com você é sobre o poder de se contar uma boa história. Sabe, quando Jesus envia os seus discípulos, Ele manda eles irem de cidade em cidade, e Ele ordena que os seus discípulos contem uma história. E a história é sobre como o reino de Deus vai chegar, a história é sobre como o Messias está presente e disponível para intervir nas nossas vidas. Essa história inclui que Deus tem poder para mudar a sua circunstância, para te trazer cura, restauração, até mesmo ressurreição. A história diz que nós não somos mais presos ao que éramos antes no passado, mas nós podemos ser novas criaturas. Então, o Evangelho do Reino, a mensagem que a igreja carrega, é uma mensagem que nada mais, nada menos se desenvolve através de pessoas que contam histórias para outras pessoas. O próprio Deus, Ele é um mensageiro, né? Ele é um Deus que ama contar histórias. Jesus, Ele conta mais de 30 parábolas durante o seu ministério. Ele conta parábolas relacionadas à vida, ele conta histórias com que as pessoas poderiam se relacionar, e dessa maneira ele conecta aquilo que as pessoas estão pensando, ou aquilo que é fácil de se compreender, com uma necessidade profunda do coração do homem. Quando ele conta as parábolas, quando ele conta as histórias, o objetivo dele é fazer com que o homem conecte, né, aquilo com uma realidade do seu coração. Esse é o poder das histórias, é poder intervir de maneira objetiva, conectando aquilo que a pessoa sabe, vê e entende com aquilo que ela precisa. E nós, né, estamos sendo também convidados por Deus para sermos ótimos comunicadores, melhores mensageiros, pessoas que sabem contar a história. Eu sei que você tem uma história, você tem um testemunho, e talvez tem tempo que você não conta a sua história, talvez tem tempo que você não abre o seu coração para compartilhar com alguém sobre aquilo que Deus fez na sua vida, sobre aquilo que Deus gerou no seu coração. E eu quero te lembrar que existe um enorme poder quando nós contamos a nossa história. Não precisa ser muito longo, não precisa ser palavras difíceis, mas quando nós falamos do que Deus está fazendo em nós,
isso de alguma forma conecta com o coração das pessoas e elas respondem. Eu queria lembrar para você de que hoje, né, nesse domingo de Páscoa, nós estamos aqui para lembrar também de uma história, da história da Páscoa. Mas antes de entrar na história da Páscoa, eu queria que você pensasse no seu filme favorito. Qual que é o seu filme favorito? Qual é o filme que você gosta de ver vez após vez após vez? Sabe, aquele que quando você não consegue encontrar um bom no Netflix, você sempre escolhe ele de novo. Talvez seja uma série, ou sabe, todo mundo tem uma história favorita. Esse é o ponto. Todo mundo sabe contar as nuances da história, todo mundo às vezes sabe até repetir as falas da pessoa, e você tem o seu personagem favorito, você tem aquele detalhe que sempre pega no seu coração. Eu, por exemplo, tenho um ponto fraco. Meu ponto fraco são as histórias dos filmes com animais. Eu não consigo ver um filme de cachorro sem chorar assim copiosamente, né? Se algum dia você quiser me ver chorando, bota um filme de cachorro, e isso mexe comigo demais. Mas esses não são os meus favoritos. Os meus favoritos são mais filmes de guerra, filmes épicos, né? Eu lembro que tinha uma época na minha vida que eu assistia o Coração Valente toda semana, e eu queria ser aquele cara, eu queria viver uma história de amor e de heroísmo, de coragem, sabe? Aquilo me inspirava demais para ser um guerreiro, para ser uma pessoa que luta e vence. E certamente você também tem o seu filme favorito. Não sei se você gosta de comédias, ficção científica, ou de séries, sei lá o que vai acontecer, mas todo mundo foi capturado ou cativado por uma história, e essa história ela é elaborada, ela é desenvolvida, ela tem um drama por trás. Um bom escritor, ele desenvolve os personagens, ele apresenta as pessoas de maneira com que o coração de quem está ouvindo se conecte também, e depois, conforme a história vai se desenvolvendo, os dramas, né, vão deixando a gente com dúvida. O que vai acontecer no futuro? Por isso que esse é o poder de uma boa história, sabe? Manter a pessoa presa 2h30 numa poltrona de cinema, querendo ir no banheiro, mas não podendo ir, porque não quer perder a próxima cena, não quer se desconectar daquela história. E, queridos, nós somos parte da maior história de todas. Nós somos parte da história de Deus. Deus é o melhor historiador que tem, o melhor escritor e diretor que tem. Então ele adiciona na sua história pessoas como eu e você para ser participantes daquilo que ele está fazendo há milênios. Sabe, nós somos inseridos dentro da história de Deus, esse é o nosso privilégio, e agora a própria história de Deus se tornou a nossa história. Nós podemos contá-la com ousadia, mas para isso nós precisamos nos inteirar dela, né? Precisamos conhecê-la, precisamos estudá-la, precisamos nos aprofundar no drama que é a história de Deus. E antes de entrar na história de Deus de hoje com você, eu lembro de 3 parábolas importantes que Jesus contou. E todas essas parábolas, elas despertam algo no nosso coração, elas despertam algo na nossa imaginação que gera ou que exige uma resposta. A primeira que eu lembro é Mateus capítulo 22, quando Jesus está prestes a ser morto, sua última vez falando em público, e ele conta uma parábola, né? Ele fala que o reino de Deus é como um casamento. E quando Deus conta a história dele antes de morrer, ele tenta lembrar assim, que exemplo eu posso dar? Porque o exemplo comunica um valor, comunica algo por trás. E ele fala, o reino de Deus é semelhante a um casamento. Quando nós pensamos no reino de Deus, à luz daquilo que Jesus está falando, apresentando para nós como um casamento, nós deveríamos crescer na confiança daquilo que ele pensa e sente por nós, no seu desejo por nós, no tamanho do seu amor. E o seu amor não é apenas de palavras, mas o seu amor é comprometido. E ele vai até as últimas consequências para que nós possamos
ser um, estarmos juntos novamente. Esse para mim é uma história que desperta meu coração pro tanto que Deus me ama, me deseja, me quer incluso dentro do seu propósito. A segunda parábola que eu separei para compartilhar com vocês está lá em Mateus 13, e é a parábola sobre a colheita, ou a ceifa. E Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a uma colheita, mas que os trabalhadores são poucos. E ele usa essa analogia, né? As pessoas são os campos brancos, mas os trabalhadores são poucos. A gente precisa orar para que Deus envie trabalhadores, para que a grande comissão seja concluída. E quando eu penso nessa história que Jesus conta, né? Quando eu penso nessa narrativa da colheita, eu penso em trabalho, eu penso em responsabilidade. Porque às vezes a gente pensa que o reino de Deus e as coisas de Deus são mágicas. Mas na verdade o reino de Deus inclui muito trabalho, esforço, responsabilidade, organização, planejamento. E Jesus fala, é como se fosse uma colheita. E pensa, para uma colheita existe, alguém um dia precisa acordar de manhã, olhar para um campo e falar, esse campo é bom. Alguma coisa dá para nascer aqui. E ele vai e faz covas naquele campo, ele escava o campo todo. Depois ele planta, buraco por buraco, na sementinha. Depois ele cobre e ele torce, ele espera pela chuva na hora certa e pela boa temperatura para que aquela colheita possa nascer. E aí então, depois de alguns meses, né, a planta chega à sua maturidade e o trabalho continua, na verdade. Depois dele fazer a sua parte e de Deus fazer a parte dele, que é a chuva e a temperatura, que nós não podemos interferir nisso, o homem volta para o campo para trabalhar, que é a hora de colher, onde ele vai cortando e armazenando, vai guardando. Corta, guarda, vai empilhando tudo aquilo que é a sua colheita. Se ele colheu, por exemplo, trigo, o trigo não vira automaticamente pão, mas o fim da colheita não é só colher, mas é poder comer o resultado do fruto. Então ele precisa tirar o milho da sua espiga, ele precisa moer, torrar, né, para que depois ele possa misturar o trigo com a água e um pouco de sal, botar no forno, e aí finalmente ele comeu o pão. Eu nem sei se você lembra o tamanho do processo que foi de arar o campo até comer, mas a quantidade de trabalho que existe. Mas quando Jesus conta a história de que existe uma colheita a ser feita, ele está convidando a gente para entender o processo e ser participante, se engajar nessa história. E a última parábola, né, a história que eu queria compartilhar com vocês hoje, é a história do acerto de contas, lá de Mateus, capítulo 24, capítulo 25, quando Jesus ele fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que viajou para uma terra distante, mas antes ele deixou talentos, né? E talentos não é habilidade pessoal, é dinheiro, literalmente, né? E um talento é o equivalente a 5.000 dias de trabalho. Então, para pensar, são anos e anos e anos de trabalho e Deus está colocando isso na mão daquelas pessoas e em breve ele vem para prestar conta sobre o que foi feito com aquele talento, ou com aquele dinheiro, aquele recurso. Essa é uma história que deve despertar nos nossos corações o quê? Meu Deus, Deus colocou algo na minha mão e eu preciso produzir algo para Ele, com isso que Ele mesmo me deu. Essas histórias, elas despertam em nós uma atitude, despertam em nós a responsabilidade, elas, sabe, não são feitas apenas para a gente olhar para elas, fechar o livro e ligar a TV, ou tipo, viver a vida como se aquilo não significasse nada. O poder de uma história é quando a história impacta a realidade, né? Não, a história, enquanto ela está apenas no livro, ela não faz efeito nos nossos corações, não muda a nossa forma de pensar,
a história ela é insignificante. A história precisa produzir mudanças. E Jesus, quando ele propõe essas histórias, ele está contando o melhor exemplo possível, da melhor maneira possível, porque ele é simplesmente o melhor autor possível. E, sabe, é o nosso privilégio poder ouvir essas histórias e comunicá-las com as pessoas ao nosso redor. Onde eu quero chegar? Eu ainda não cheguei no meu ponto. Meu ponto é a Páscoa. Mas eu quero contar antes para vocês uma história que aconteceu comigo ontem. Ontem eu saí com a Eva e a gente foi passear, eu e ela só. Né? A gente foi ter um dia exclusivo, papai e filha. E a gente foi numa loja, né? A gente comprou ingressos para o cinema, faltava uma hora ainda para o filme começar. E a gente foi numa loja e eu tô aqui nos Estados Unidos sempre olhando casacos de frio, porque eu totalmente não esperava a quantidade de frio que a gente ia viver aqui. E eu nunca tive coragem de comprar um casaco de frio de sinistro mesmo, de inverno, porque é caro, é absurdamente caro, os bons. E eu passei o inverno usando dois casacos, 2 calças, e nunca tive coragem mesmo de comprar. E ontem, né, eu mais uma vez estava olhando casacos, e eu estava olhando porque agora na transição da estação, talvez a gente encontre alguma promoção, liquidação, que né, eu já posso me preparar para o próximo inverno. E aí, o que aconteceu? A gente entrou na loja de casacos, e a Eva começou a falar comigo, e o vendedor que estava perto de mim falou assim: ei, que língua que vocês estão falando? De onde vocês são? Eu falei, eu sou brasileiro, e acabamos de nos mudar aqui para os Estados Unidos. E ele me perguntou de novo, mas o que vocês fazem aqui? Eu falei, eu sou um missionário. O meu trabalho aqui é sustentar oração dia e noite, numa pequena sala de oração que tem ali no sul da cidade. E ele olhou para mim assim e falou, uau, que incrível que vocês são missionários. Eu também sou um filho de missionário. Na verdade, o meu pai era como você e levou o meu filhinho, me levou, assim como você trouxe a sua filhinha, me levou para a China, né? E eu vivi lá por 10 anos. E aí então a gente começou uma pequena interação, uma conversa e essa conexão simplesmente pelo fato de eu ter contado a minha história em 15 segundos. Eu só falei, eu sou do Brasil, eu mudei para cá, eu sou um missionário e o meu trabalho como missionário é adorar a Deus de dia e de noite. E ele conectou o coração simplesmente pelo fato de eu ter falado a minha história. E o fato interessante foi que ele entrou para o depósito e quando ele voltou, ele falou comigo, olha, porque você é um missionário, eu gostaria muito de abençoar você e abençoar sua família. Então, qualquer coisa que você vê na loja, que você queira comprar, eu vou dar para você o meu desconto de vendedor, que é 50%. Então, tudo que você vê, corte pela metade. O preço para você tem 50% de desconto, porque você está aqui fazendo o que você está fazendo. E, cara, eu fiquei muito abençoado. Finalmente eu tive coragem, né, de comprar um casaco, porque eu tive a oportunidade de contar a minha história. E a minha história ela estava pronta. A minha história, ela embora curta, mas ela é objetiva, ela é direta e ela conectou-se com o coração da pessoa que estava ouvindo. E eu fiquei muito feliz com o resultado de contar a minha história, de ser vulnerável, de falar o que eu sou, o que eu faço, como que é a minha vida. E eu queria que você lembrasse o poder da sua história. Sabe, talvez a sua história ela é a chave para abrir o coração de uma pessoa. Talvez a sua história ela é o meio pelo qual Deus pode conectar com alguém. Não para você ganhar 50% de desconto em alguma coisa, mas talvez ela é o meio para que alguém, ao ouvir a sua história, se familiarize com ela e também se abra para viver a experiência que você está vivendo agora com Deus, para ter o relacionamento que você tem com Deus, porque, sabe, de fato, as nossas histórias é o resumo daquilo que Deus está fazendo em nós, daquilo que Deus está produzindo em nós.
Então, mais uma vez, conte a sua história. Fale aquilo que Deus está fazendo e falando com você. Compartilhe com as pessoas com ousadia. Não seja um crente chato que só fica chamando as pessoas para a igreja, mas tenha de fato algo de Deus na sua vida para poder testemunhar, sabe? De algo que Deus está fazendo agora, de algo que Deus está falando agora. Então eu queria motivar você a crer novamente no poder da sua história. E agora, cheguei no ponto onde eu queria, são só 18 minutos depois. E o ponto que eu queria chegar era na história da Páscoa, porque hoje é o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou num domingo, e coincidentemente nesse ano a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, né, estão acontecendo simultaneamente no calendário. E eu não sei se você sabe o que é a Páscoa, mas a Páscoa é uma história. A Páscoa é uma história poderosa. E os judeus, eles sustentaram a tradição da história da Páscoa por milhares e milhares e milhares e milhares de anos, sem nunca ter feito um monumento, sem nunca ter feito algo significativo que, né, fosse chamativo aos olhos das pessoas. Sabe como eles fizeram essa história durar e persistir até os nossos dias? Através de contar essa história. A palavra de Deus diz que essa foi uma noite como nenhuma outra noite na história da humanidade, do povo judeu. Essa era uma história para ser contada de pais para filhos, de filhos para filhos, para netos, bisnetos, de geração em geração, e eles nunca deveriam parar de contar essa história. Na verdade, é uma ordem do Senhor: conte essa história para os seus filhos. E a história da Páscoa é nada mais, nada menos que Deus está comprometido contigo. E Ele vai fazer o que for necessário para te libertar, para te dar uma nova vida, para te transformar e para te levar para o centro da vontade dEle. A história da Páscoa dos hebreus, né, quando eles saíram do Egito, foi muito dramática. Eles estavam escravos no Egito há mais de 400 anos. E Deus manifestou a sua mão poderosa contra os deuses do Egito e julgou a nação do Egito por causa da opressão deles, e libertou o povo de Israel para que eles pudessem viver a vida para a qual eles existiam, a vida que era o plano de Deus para eles. E adivinha, Deus também deseja realizar uma Páscoa na sua vida, que é tirar você de qualquer prisão, escravidão, tortura, dificuldade e limitação. E Ele quer transformar isso em algo que gere em você um caráter parecido com Jesus. Ele quer que você saia da sua escravidão e que você viva uma nova vida livre em Jesus. Só que pensa, a história inclui um enorme drama. Eles tiveram que enfrentar os seus medos, eles tiveram que seguir as ordens de Deus, eles tiveram que andar e caminhar, eles tiveram que atravessar um mar. Sabe, eles peregrinaram por anos e anos e anos no deserto. E essa é a história da Páscoa. E quando nós contamos ela, sabendo que Deus vai fazer isso nas nossas vidas, e que Jesus, de novo, um dia, vai abrir os céus e nos libertar desse império das trevas, ou dessa era dominada pelas potestades do ar, pelos, os espíritos enganadores, pela mentira, pela opressão, pela violência, pela fome, pobreza. Deus vai nos libertar disso. Ele está conduzindo o seu povo para uma nova Páscoa. Ele está conduzindo o seu povo numa nova marcha. Ele está convidando a gente para viver uma incrível história. E a maneira pela qual nós permanecemos crendo nessa história é contando essa história, é lembrando daquilo que Deus já fez, porque aquilo que Ele fez, Ele é poderoso para fazer ainda mais, segundo o seu poder que opera
em cada um de nós. Eu queria que você tivesse uma manhã de Páscoa abençoada e que você lembrasse de que a sua história é importante. Eu contei a minha história, eu colho benefícios dela. Jesus contou histórias e através dessas histórias nós podemos conectar os nossos corações com o seu plano. Mas Deus também quer usar a sua história para a glória dele. Amém? Se você puder, aí onde você estiver, fechar os seus olhos, abrir o seu coração, eu quero abençoar você nessa manhã. Pai da glória, eis-nos aqui, nós somos o teu povo reunido de casa em casa, conectados com um só propósito, de viver o seu plano para nós, viver a sua história para as nossas vidas. Pai, obrigado pela Páscoa. Obrigado por aquilo que o Senhor fez com o povo de Israel. E obrigado também, Senhor, porque você mandou eles contarem essa história. E hoje nós estamos aqui, nesse domingo, lembrando daquilo que eles contaram anos e anos e anos. Obrigado porque você é o autor da nossa história. Na verdade, você é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Você é o autor e o consumador da nossa história. Nós confiamos nas tuas mãos. E Deus, usa as nossas histórias, mesmo que elas sejam de dor ou de sofrimento agora. Mas Deus, tu tens poder de nos tirar de onde estamos e de nos levar para o centro da tua vontade. Pai, eu oro para que o teu Espírito encha agora os nossos corações de confiança e de ousadia, para testemunhar, para contar com confiança a nossa história, porque tu estás nela. Muito obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe e a gente se vê. Foi no alto de um monte que levantaram a cruz. Muita gente se reuniu para ver Jesus. Enquanto uns instigavam e diziam pra ele descer, ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer. Porque me amou tanto assim. Jesus se entregou pra morrer por mim. Sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até o fim. De repente o céu escureceu e a terra tremeu. As pessoas viram que ele era o Filho de Deus. Enquanto estava ali sofrendo, Jesus declarou que tudo estava terminado, a força do pecado acabou. Ele conseguiu, destruiu a maldição. A missão cumpriu, oh, ele cumpriu, derrotou o mal e agora as pessoas podem ser livres, podem ser felizes. Eu só criei em Jesus e no poder dele. Quer convidar a igreja para cantar essa última estrofe juntos? Porque me amou tanto assim. Jesus se entregou pra morrer por mim. Sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até o fim.
cruz, Jesus me amou até o fim. Na cruz, Jesus